Hoje é um dia como nenhum outro, né? Pela primeira vez o Brasil é alvo de um... Bom, não pela primeira vez, mas talvez a gente nunca tenha tido nada parecido nos números, né? Nas porcentagens que foram impostas pelo governo americano quando a gente fala do tarifaço. Aconteceu, estamos já sob o vigor das tarifas impostas por Donald Trump a vários países, inclusive o Brasil, e está conosco o economista-chefe da Fiesp, Igor Rocha, para explicar um pouquinho sobre esse mecanismo, para falar sobre saídas que eventualmente ainda possamos encontrar, alternativas que o Brasil vai ter que adotar para escapar dessas tarifas e para dirimir algumas dúvidas aqui dos nossos ouvintes. Igor, bem-vindo, obrigado pela visita aqui no nosso estúdio. Bom dia, Luiz. Prazer estar com vocês aqui hoje. Bom dia a todos. Acho que, antes de mais nada, eu gostaria de explicar ao nosso ouvinte, porque muita gente não entende o mecanismo desse tarifaço, né? E fica a sensação de que o governo americano está taxando as empresas brasileiras. Na prática, é mais ou menos isso que acontece, mas quem paga essas tarifas, na verdade, são as empresas americanas, né? São aqueles que fazem negócios com o Brasil, né? Sim, porque para viabilizar o negócio, ou seja, a entrada de um dado produto no território americano, a empresa vai repassar essa taxa. Quem vai pagar vai ser o próprio americano, tá certo? Seja a pessoa física americana, seja a pessoa jurídica americana. Então, é exatamente o que a empresa faz, né? Ela taxa a empresa sim, mas há um repasse de preço ao consumidor. Quer dizer, se todas as empresas americanas que negociam com o Brasil decidissem pagar essas taxas, para nós não mudaria nada. Mas o que acontece? Dentro do ambiente competitivo, quando há essa sobretaxa por determinados produtos americanos, quando comparado com o mesmo produto produzido pelos Estados Unidos ou por outros países, você inviabiliza aquela transação, porque ele vai estar custando, no caso, sem nenhuma isenção, 50% mais caro. Então acaba inviabilizando para diversos processos produtivos ou para um bem final mesmo, que a pessoa física vai falar, olha, vou comprar uma banana, né? No caso, a banana brasileira custa 50% mais cara do que uma banana de outro país. Então, eu vou comprar a banana de outro país que é 50% mais barato. Tá certo? Então, essa é a lógica. Você inviabiliza determinados produtos. Quer dizer, na prática, 50% é como se fosse 100%. Né? A pessoa, um empresário não vai pagar, vai buscar alternativas e o Brasil vai ter que buscar outros caminhos também. Sim, porque quando você tem uma taxa muito alta, daí você começa a entrar no nível de inviabilidade do negócio. Certo? Chega uma hora que você falar taxar 50, 80, 100, você já inviabilizou, tá certo? Então é meio como se fosse tomar 3 tiros ou 5 tiros. Vai dar na mesma no final das contas praticamente, né? Então é importante exatamente conseguir negociar e ajustar isso para uma tarifa muito mais condizente com a realidade comercial, não só do Brasil, mas de todos os países. Eu posso refazer a pergunta que você fez quando o Igor entrou aqui no nosso estúdio? Claro. Bom dia, tudo bem? Estamos ferrados? E aí ele deu uma resposta, no bom português, de que não necessariamente não é toda a economia que vai estar comprometida. Sim. Né, a lista de exceções, que foram 696, quase 700, né, a gente fez um cálculo do impacto no PIB. Antes das exceções, a gente calculava, no ano de 2025, em pontos percentuais, um impacto de mais ou menos 0,35. Isso caiu para 0,20. O que é isso? Imagina que PIB nacional. Do PIB nacional. Imagina uma economia que pode crescer 2,4, né? Ela pode crescer agora 2,2, tá certo? Antes, ela ia praticamente crescer 2. É um impacto significativo, mas não é o fim do mundo. A questão é que, para determinados segmentos, para determinados produtos, é muito grave, porque você inviabiliza completamente a operação. Então, quando você olha no todo, as exceções amenizaram muitos impactos na economia brasileira. Mas quando você olha para alguns segmentos, por exemplo, de frutas, né, manga, por exemplo, só para pegar um produto que o brasileiro consome aqui, a beça, tá certo? O impacto é muito forte. Segmentos da metalurgia, segmento de calçados, para entrar nos Estados Unidos. Esses são segmentos que não tiveram exceções. Então o impacto é muito forte, né? Mas no todo é ruim, mas não é o fim do mundo. Mas é ruim e a gente tem que trabalhar para, se não eliminar, né, esse impacto negativo de uma vez por todas, pelo menos conseguir reduzi-lo o máximo possível. Minimizar os efeitos. Igor, a Fiesp tem pedido ação do governo para proteger de alguma forma as empresas. Que tipo de diálogo ou articulação a Fiesp tem buscado com o governo estadual para mitigar justamente esses efeitos negativos na economia quando a gente olha aqui para São Paulo? É que, na verdade, o mandato das ferramentas que podem ser utilizadas para mitigar isso, né, acaba estando muito mais no governo federal do que no governo estadual.
né? Quem tem a Camex é o governo federal. Quem tem a Secretaria de Comércio Exterior é o governo federal. Quem tem um banco público, BNDES, Banco do Brasil, que podem ter medidas de arrefecimento, é o governo federal. Quem tem a Receita Federal é o governo federal. Então, assim, a quantidade de ferramentas disponíveis para contornar essa questão do governo federal é maior do que do governo do Estado de São Paulo. O que o governo do Estado de São Paulo está fazendo de forma positiva é tentar antecipar as devoluções dos créditos do ICMS, que ajuda do ponto de vista de imposto, obviamente melhora ali a saúde financeira das empresas. Mas também é importante ressaltar que esse crédito já é das empresas, né? Já deveria ter sido devolvido há muito tempo. Tá certo? Então a mesma coisa, é como se ele estivesse devolvendo algo que na verdade já é seu, né? Então, mas também, como eu disse anteriormente, o leque de ferramentas que o governo do Estado de São Paulo e qualquer outro estado, tá, tem, é muito menor do que o governo federal tem, né? Então a conversa tem sido muito positiva com o governo do Estado de São Paulo, mas a gente tem endereçado algumas questões, algumas medidas, em maior medida com o governo federal, pela quantidade de ferramentas que ele tem para lidar com a situação. Você falou que a conversa tem sido muito positiva com o governo do estado e com o governo federal. Também, muito positiva. Também. Assim, o vice-presidente Geraldo Alckmin, muito ativo, né, conversando com os empresários dos mais diversos segmentos, conversando também, né, com empresários americanos e congressistas americanos. Então, nesse sentido, o vice-presidente Geraldo Alckmin tem feito um belo trabalho. Ô Igor, por que o café não saiu da lista dos produtos taxados? Se o café é algo tão consumido pelos Estados Unidos que dependem tanto do nosso café? Olha, essa é uma excelente pergunta. Não há razão lógica, porque os Estados Unidos não plantam um pé de café. Então, do ponto de vista de quem vai perder mais, eu acho que os Estados Unidos, na questão do café, perde mais do que o Brasil. Então, chega a ser absolutamente irracional. Eu acredito, né, que em algum momento o café deverá entrar nessa lista de exceções, porque não há razão para não ter. Né? Exatamente, não é um produto que concorre com um produto americano que pudesse justificar de alguma forma uma racionalidade por trás dessa tarifa. Não, quem perde muito é os Estados Unidos, né? Quem já viajou para os Estados Unidos sabe, tem uma cafeteria em cada esquina. Tá certo? Então eles consomem muito café. Um copo de café em cada mão. Exatamente. Dependendo da cidade, né? Nos filmes, né? É bem, você vai nos filmes, você sempre tem alguém atravessando a rua com aquele copo de café tampado que você bebe por aquele buraquinho. Vira item de moda, inclusive, né? Você vê nos catálogos de moda, é o pessoal tomando um café, fazendo aquela, né? Isso. Fazendo pose. Isso. Virou uma coisa cultural. Vibe de nova-iorquino, né? Isso. Uhum. E funciona assim, e é assim. Os caras realmente andam com um copinho de café, colocam do lado da mesa, ficam bebericando aquele troço lá o dia inteiro. Eles bebem muito café mesmo. Isso. Está na cultura, está no hábito do americano. Também está no do brasileiro, de outra forma, né? Mas está bastante. O preço do café estava muito alto, até um período recente, já deu uma ajustada, deve impactar inclusive o preço, porque você tem um aumento de oferta em relação à demanda. Mas eu acredito que os Estados Unidos em algum momento vai estar revendo isso, porque vai ver que não faz sentido, né? Talvez quando a classe média lá for comprar um café no Starbucks e pagar $5 em vez de $2, Exato. A pressão aumente internamente. Esse é o ponto, Luiz. E é importante destacar que dentro desse processo que teve de negociação para conseguir essas exceções dos quase 700 produtos, a classe empresarial brasileira e a classe empresarial americana teve um papel também muito fundamental de mostrar que dentro dessas cadeias produtivas, muita coisa do que o Brasil vende como bem final só consegue fazer porque compra diversos equipamentos e peças dos Estados Unidos. Tá certo? Então não fazia sentido tarifar porque acabava prejudicando as empresas americanas também no processo produtivo. Então foi importante, sem sombra de dúvida, essa revisão que teve para a gente conseguir trazer, né, e caminhar para uma normalidade, que é um processo que a gente tem que continuar trabalhando ainda. Mas muitas das análises que a gente ouve dão conta de que há outros mercados, é possível vender para outros países. Mas não é algo de curto prazo, né? Como é que se dá esse tipo de negociação e é de médio prazo? Quanto tempo demoraria para conseguir estabelecer um novo mercado sólido? Olha, para dar um exemplo do café, que o Luiz citou, a China homologou 186 empresas para estar exportando para ela, né, do café. Então a gente vê que há um movimento de realocação da capacidade produtiva para alguns segmentos. Há determinados bens que têm uma facilidade maior. Talvez o café seja uma dessas. Mas há outros que é mais difícil.
tá certo? Porque depende de determinadas empresas, né, que utilizam aquele bem no seu processo produtivo. Não é algo que você consegue mudar nos próximos 3 ou 6 meses, por exemplo. É um movimento contínuo que demora pelo menos 1 ano para começar a sentir uma diferença. Claro que tem coisas, por exemplo, que são mais rápidas, como a do café. Mas eu acredito que o do café, só pra gente insistir um pouco nesse ponto, vai ter uma mudança aí, né? Outras frutas também, com manga, eventualmente, também acredito que vai ter um rearranjo nesse processo. Mas é um processo mais largo aí, de 1 ano para frente. A gente tem que lançar uma campanha internacional para o indiano passar a comer carne, Igor. Tem 1,5 bilhão de pessoas ali, quase todo mundo é vegetariano. A vaca é sagrada. Vaca é sagrada. Tem que acabar com essa... Bem tranquilo, né? Basta mudar a religião hindu e a gente tá salvo. Vai ter um baita mercado, viu? Todo mundo de olho nesse mercado. Agora, falando da China. A China é essa válvula de escape para todos os produtos. Quer dizer, os chineses, eles têm capacidade de comprar tudo o que o mundo produz. Mas eles não necessariamente vão querer, né, comprar tudo que é produzido por aqui, que os americanos não vão mais comprar. A China, na visão da Fiesp, poderia ter essa participação política nesse momento. Olha, eu vou abrir esse mercado aqui, nem por necessidade, mas para criar esse espaço de negócios, ocupar esse vácuo que está sendo deixado pelos americanos. Olha, sempre é possível, né? Mas o Brasil tem uma história de multilateralismo, de comercializar com ambos os lados e nunca ter uma posição explícita, né, dentro dessa complexidade geopolítica e sobretudo no momento que a gente está vivendo atual. E eu acho que assim tem que ser, né? A gente tem que procurar sempre fazer negócios com quem for, né? A China tem capacidade de absorver determinados produtos brasileiros? Tem capacidade. Vai absorver tudo? Eu acho difícil, porque tem muita coisa que ela produz lá, tá certo? Então, tem coisa que também concorre, tem coisa que já está com o mercado consolidado, a sua entrada, a sua relação comercial, etc. Mas eu acho que o que a gente tem que frisar é que dentro dessa história, dessa cultura do Brasil, né, do multilateralismo, eu acho que esse é o caminho que a gente tem que seguir. Tá certo? Que deu certo, né? Em diversos segmentos tem dado certo, e não exatamente comprar essas eventuais brigas geopolíticas. Uhum. Há uma estimativa de efeitos desse tarifaço no custo operacional das empresas? A gente sabe que estados do Sudeste e do Sul devem sofrer os maiores prejuízos financeiros, mesmo com essas exportações diversificadas. São Paulo, a gente sabe que tem uma forte concentração da indústria, principalmente indústria de transformação. A Fiesp estima algum efeito do tarifaço no custo operacional das empresas? No custo operacional, não. A gente faz um recorte, por exemplo, para São Paulo, né? São Paulo, o impacto em pontos percentuais, ele sempre é um pouquinho maior do que no Brasil. Por quê que acontece isso? Grande parte da indústria, sobretudo de transformação, está em São Paulo. Para arredondar aqui, 1/3 da indústria do Brasil está em São Paulo, né? Então, como eu falei, 25, se a gente está estimando 0,20 o impacto em 2025, para São Paulo a gente está estimando 0,28, é um pouquinho maior. Para o ano que vem, enquanto a gente está estimando, no caso do Brasil, 0,38, para São Paulo a gente está estimando 0,42. Então é sempre um pouquinho mais. Daí vocês vão me perguntar, mas por que ano que vem é mais do que esse ano o impacto? Porque esse ano a gente já está agora em agosto, então tem menos tempo, tá certo? Ano que vem você tem um ano cheio, né? Dadas o que o economista fala, sem nenhuma mudança, ceteris paribus, né, do latim, ou seja, sem nenhuma mudança, tudo mais constante, é o que a gente tem. Provavelmente não será tudo mais constante. O que a gente tem menos hoje em dia no mundo e no Brasil é o mais constante. Geralmente é uma novidade semanalmente, quando não diária. Então provavelmente isso vai mudar. Mas a projeção que a gente tem hoje é essa, tanto para São Paulo quanto para o Brasil. Ô Igor, e quando essas cadeias todas forem reconstruídas, o Brasil buscar novos mercados, vai encontrar novos mercados, vai investir também no mercado interno, quando tudo isso estiver assentado, se os Estados Unidos passam por uma mudança política e querem retornar ao formato anterior, olha, a gente quer retirar as taxas, quer fazer negócios com o Brasil, com os demais países, como fazíamos até 2024. Isso volta à normalidade de um dia para o outro? Como é que funcionaria isso? Era a minha dúvida também, mas você está dizendo antes de 2029? Porque, teoricamente em terminaria 2028, né? Teríamos uma eleição. E aí 20 de janeiro de 2029 termina o mandato de Donald Trump. Aí ontem ele falou assim, provavelmente... No ano que vem ele perde a maioria nas duas casas, enfim, o vento muda de direção, né?
Depois que você refaz toda essa cadeia, é fácil de você voltar como éramos antes? Não, sempre é uma mudança estrutural que a gente fala. Agora, isso aí é um problema bom pro Brasil, se acontecer. Por que é um problema bom? Porque você está aumentando demanda. Então, sempre que você tiver mais países querendo comprar do Brasil, é melhor do que menos países querendo comprar do Brasil. Isso é um problema bom. Isso não é uma questão que é ruim, tá certo? Tudo que aumenta a nossa demanda, em tese, aumenta a nossa capacidade de investimento, de gerar empregos, etc, etc, o que vai ser algo bastante positivo. E mesmo que nesse processo, assim, independente dos países que a gente possa estar negociando, o quanto mais a gente conseguir ampliar isso, mais gente querer comprar do Brasil, mais empresas, mais países, é positivo, tá certo? Eu acho que o que vai acontecer é isso, vai ter um processo de reacomodação, né? Eu acho que, inclusive, nesse processo ainda muita coisa vai entrar nas exceções, muitas coisas aí vão ver que não fazem muito sentido serem taxadas, e eu acho que em diversos momentos na dificuldade também tem a oportunidade, né? Então tem uma oportunidade aí de a gente também conseguir galgar novos mercados. Desculpa eu entrar, porque era exatamente a minha pergunta, mas aí com relação a 29, né? Porque iria até... Eu estava pensando mais em produtos industrializados. A Embraer foi deixada de fora. Mas se a Embraer não tivesse entrado nas exceções, teria problemas, né? Porque a Embraer vende aviões para a Delta, vende aviões para a American, e tem todo um ferramental específico para essas empresas. Se tivesse de mudar de mercado, isso seria um trabalho gigantesco, né? Você tem que mudar todo a sua linha de montagem ali para atender a um mercado completamente diferente. Existem outros produtos, a exemplo dos aviões, que têm de fazer mudanças radicais na sua produção para atender a diferentes mercados? Tem, por exemplo, os segmentos da metalurgia, né? Que são segmentos de produtos que atendem um determinado bem, né? Por exemplo, fazer um motor, alguma coisa desse tipo. Tem segmentos desse tipo. O exemplo que você deu da Embraer foi muito interessante, porque a Embraer é uma joia, né, do país, empresa absolutamente espetacular, mas não é tudo feito aqui no Brasil. A Embraer, em diversas partes do seu processo produtivo, ela compra, né, produtos americanos. Você pega, por exemplo, as turbinas, etc. E também é consumida por empresas americanas, como, por exemplo, a American Airlines, etc. Então a gente vê como que o processo produtivo global ele é complexo, ele é entrelaçado, ele é interconectado, né? Então, hoje em dia, você desprezar essa interconexão dentro das cadeias globais de valor, etc., é muito difícil, porque a gente não está falando de relações comerciais de 200 anos atrás, né? Mais mercantilistas, assim. A gente está falando de relações comerciais onde as empresas se conectam e tem essa fragmentação produtiva muito grande. Em uma empresa, o bem final dela, cada partezinha vem de um país, né? Então, por isso que eu acho que no médio para o longo prazo, essa questão das tarifas não se sustenta muito e vai ter um impacto muito forte na economia americana, em diversos sentidos. Você vai falar, poxa, mas vai entrar uma recessão na economia americana, o desemprego vai aumentar muito, o que vai acontecer? Os Estados Unidos ele tem um estoque muito grande hoje, tá certo? Então ainda não bateu como deveria ter batido na questão da inflação americana, porque tem um estoque muito grande. E a inflação não é nada mais impopular para um governo do que a inflação, tá certo? Aqui no Brasil a gente tem uma história, né, bastante experiência com a inflação. E a gente viu, tá certo? A inflação foi o que trouxe o Trump de volta à Casa Branca. Exatamente. E a inflação também foi o que fez com que, por exemplo, Fernando Henrique fosse eleito aqui no Brasil, com o sucesso do Plano Real. Então a gente vê como que a inflação pode bater de maneira muito ruim no governo, mas também, se você conseguir endereçar de maneira correta, o quão positivo pode ser para a avaliação do governo. Então, os estoques nos Estados Unidos ainda estão muito fortes, né? Todo o investimento de inteligência artificial, etc., gerou, digamos assim, um estoque de investimento muito forte, que ainda consegue manter a economia americana num determinado padrão ali de cruzeiro, mas isso não se sustenta no médio e longo prazo, isso não se sustenta em 3 anos, depois de 2 anos. A economia vai começar a sentir os efeitos. Outro ponto que aconteceu na economia americana também é a questão do emprego. Os dados de emprego, de geração de novas vagas, vieram muito ruins, né, os últimos dados. Mas você fala assim, mas por que o emprego não aumentou? Porque a oferta de mão de obra dos Estados Unidos também caiu muito, sobretudo dos imigrantes, tá certo? Que estão vendo isso que está acontecendo e está tendo uma redução de oferta de imigrantes nos Estados Unidos. Então, obviamente, se você tem menos oferta, você pode ter menos demanda, mas também tem menos oferta, a coisa fica mais ou menos equilibrada do mesmo jeito. Mas esses desequilíbrios, depois de um tempo, começam a aparecer. No curtíssimo prazo, agora, que a gente está falando de curtíssimo prazo, não estamos nem falando de 1 ano,
tá certo? E isso ainda se sustenta. Mas quando a gente começa de 2 anos para frente, a coisa começa a aparecer de maneira mais clara. Estamos conversando aqui na Band News com o economista-chefe da Federação das Indústrias do Estado de São Paulo, Igor Rocha. Resumindo, um ouvinte escreveu aqui: gostei, ele está muito sensato. É ruim, mas não é o fim do mundo, Igor. É isso. É isso, é como eu disse, né? Para alguns setores é muito ruim, mas para o todo, o que houve das mudanças, das exceções, já reduziu muito o impacto na economia brasileira. A gente está com uma economia praticamente em pleno emprego, gente, tá certo? A gente, pegar a última década, 3, 4 anos atrás, a média de crescimento da economia era 1%, a gente está numa média de quase 3%. Né? E o mercado de trabalho bastante aquecido. Eu sempre falo, ó, os empresários reclamam muito dos juros, né? É verdade, o juro está muito alto. Mas os empresários no Brasil também reclamam da dificuldade de obtenção de mão de obra. Está muito difícil conseguir mão de obra, sobretudo mão de obra qualificada. E isso acaba sendo um efeito de uma economia aquecida. Por isso que, obviamente, a gente tem que olhar as coisas também no seu devido contexto. E nesse contexto, a economia brasileira consegue passar essa turbulência aí de uma maneira mais confortável do que no passado. Agora, tem gente muito animada que vai comprar carne mais barata, que vai conseguir comprar uma laranja mais barata, uma manga. Isso vai acontecer no curto prazo? Na teoria econômica, sim, né? Mas a gente sempre fala, né? A economia brasileira é igual a um besouro, tá certo? Assim, a gente brinca, né? Pela lógica da física, o besouro não deveria voar, mas ele voa. Tá certo? E no Brasil é mais ou menos igual. Algumas coisas que você acha que vai acontecer não acontece e o contrário também é verdade. Mas, do ponto de vista de lógica econômica, né, a gente pode esperar que a inflação tende, né, a ir mais para baixo, ou seja, um processo de desinflação, que é positivo, inclusive, para ajudar o Banco Central a olhar para a inflação futura e ter uma perspectiva de redução de juros. Pode antecipar, eventualmente, dependendo do impacto que isso vai acontecer na economia brasileira. Ter uma antecipação de redução dos juros no Brasil. Vamos ver o que vai acontecer. Mas a carne, café, frutas, em tese é para ficar mais barato, tá certo? Porque você tem um aumento da oferta. Aí. Tudo tem seu lado bom. Igor, obrigado pela participação aqui na Band News FM. Igor Rocha, economista-chefe da Fiesp. Aliás, uma troca de comando, né, na Fiesp. O Paulo Scaff está de volta? O mandato começa 1 de janeiro do ano que vem. Estará de volta, isso, né? Isso, foi exatamente. eleito nessa semana. Obrigado, viu, Igor, pela participação aqui na Band News FM. Um bom trabalho e que tudo dê certo, né? Sem dúvida. Vamos ser otimistas, porque ser pessimista dá o mesmo trabalho. Eu gostei desse cenário. Aí a gente vai lá, busca outros mercados, é bem sucedido. Aí os americanos voltam atrás. Exatamente. Agora voltamos atrás e pronto. Mais mercados abertos, economia mais aquecida. Até a próxima. Obrigado, pessoal. Prazer estar com vocês. Obrigada.